Lição 4: Cheque-mate básico e rei afogado impasse. Parte 1. Cheque-mate básico. Rei e rainha vs rei solitário. Conceitos. O que é um padrão de cheque-mate? Usando a rainha. Coordenar e usar suas peças juntas para um plano meta. Passo 1. O padrão. Dama move um cheque-movimento do cavalo para longe do rei. As brancas movem um DD3. Aqui continuaremos nosso estudo dos fundamentos do xadrez. Agora que demos os passos necessários para aprender como o jogo é jogado, o próximo passo é aprender como o jogo é ganho. Sem o conhecimento dos padrões e princípios básicos do cheque-mate, fica difícil justificar o aprendizado de algo mais avançado, porque aprender a ganhar uma dama, se você não consegue nem cheque-mate com uma dama, certo? Nosso primeiro exemplo mostra uma excelente posição inicial para aprender, praticar e dominar o cheque-mate básico. Rei e rainha contra rei. Existe um padrão e processo simples para o branco vencer este final de jogo 100 das vezes. A caixa imaginária ou campo de força. A posição continua após um DD3, diagrama 1, rei 6 2 DD4. Quando o branco move a rainha para frente apenas uma casa por vez, seja na diagonal ou na horizontal, desde que a distância do cavalo seja mantida, ela, a dama, cria uma caixa imaginária, ou campo de força, ao redor do rei inimigo. Ao repetir esse padrão, a dama é capaz de forçar o rei inimigo para a borda do tabuleiro e, eventualmente, para o canto, sozinha. Observe que um rei solitário é incapaz de atacar uma rainha inimiga sem entrar em xeque. Essa é a chave para entender por que esse padrão funciona. Seguindo um conjunto natural de movimentos como 2Rf 7 3 de 5, cheque do cavalo, 3Rf 8 4 de 6 Rg 7 5 Df 5 Rg 8 6 Df 6 Rh 7 7 Dg 5. Chegamos ao nosso próximo diagrama. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 1 de 10. Lição 4. Passo 2. Pare a rainha, traga o rei posição resultante após 7Rh8. Você notará que uma vez que o rei preto foi forçado para a borda do tabuleiro, não é mais necessário usar o padrão de cheque do cavalo para tornar a caixa menor. De fato, se a dama se movesse para G6 depois que as pretas jogassem Rh8, o jogo terminaria em empate, que é um empate. Consulte a parte 3. Rei afogado para uma descrição mais detalhada. Em vez de diminuir a caixa, agora é hora de ativar o rei. Primeiro reconheça a S, melhor S, casa S, para o rei atirar. Dica: o rei precisa encontrar um quadrado próximo o suficiente para eventualmente proteger sua dama, a rainha. Siga as estrelas e alcance a lua. O caminho vitorioso das brancas é destacado com estrelas. Como não podemos aproximar a dama sem terminar imediatamente o jogo em um impasse, devemos encontrar outra maneira de progredir. É muito importante que a dama não comece a dar cheques aleatórios ao rei inimigo. De fato, se o padrão de cheque-mate do rei e da rainha for executado corretamente, o único cheque dado durante todo o jogo deve ser o cheque-mate. A rainha branca precisa de proteção para seguir em frente. Exibido com estrelas é o caminho mais rápido para o rei branco juntar-se à luta. Ao seguir esse caminho reto, eventualmente o rei branco se encontrará em oposição direta ao rei inimigo e em uma ótima posição para proteger sua rainha. Etapa 3. O rei ajuda a dama, terminando a partida como uma equipe. Posição alcançada após 8Rf 2Rh 7 9Rf 3Rh 8 10Rf 4Rh 8 11Rf 5Rh 7 12Rf 6Rh 8 13Rf 7Rh 7. Nota: 13 DG7. Entregar imediatamente o cheque-mate também era possível na variação dada abaixo de nosso diagrama. No entanto, aqui vemos a posição mais ideal para aprender o padrão de cheque-mate rei e rainha contra rei. As brancas têm 3 opções para encerrar o jogo: 14 DG7, 14 DH5, 14 DH4. Agora você pode praticar esta posição, alternando o canto onde prende o rei. Posições finais semelhantes, com 3 maneiras de jogar cheque-mate em um lance, também podem ser: rei branco G6 e dama I7, rei preto G8, branco rei B6 e dama D7, preto rei B8, etc. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 2 de 10. Lição 4: Cheque-mate básico e rei afogado. Parte 2. Cheque-mate básico. Roque roller, torres dobradas vs rei solitário. Conceitos.
coordenação e cooperação com as suas peças, usando as torres. Mais padrões de cheque-mate. Etapa 1. O padrão. Uma torre de cada vez, deixe o rei para trás. Na posição acima, o preto não tem escolha a não ser mover para a coluna C. Ao dar cheque-mate no rei inimigo com duas torres, há um padrão muito simples a seguir. A primeira coisa a perceber é que você não precisará do seu rei para executar esse padrão específico de cheque-mate. Para destacar este ponto, montamos nosso primeiro diagrama com uma posição ideal para nossas torres, mas sem o rei branco. Em segundo lugar, lembre-se de que uma torre não precisa estar perto do rei inimigo para forçar o rei a fazer o que a torre deseja. Uma torre em B1 controla todas as casas ao longo da coluna B, o que significa que um rei inimigo deve encontrar uma casa segura em uma das colunas adjacentes, A ou C. Ao girar os cheques da torre, sempre lidere com a torre na coluna mais distante depois de um RC6 as brancas jogarem 2TC2, deixando a coluna B sob controle. Ao liderar o ataque ao rei com a torre que estava mais distante, a torre da coluna A estava mais longe da coluna C do que a torre B1, o branco está começando a empurrar o rei em direção à borda oposta do tabuleiro, eventualmente pousando no arquivo H. É muito importante que as torres permaneçam juntas, revezando-se para entregar o cheque vital. Este padrão pode se repetir, sem interrupção, até que o rei preto tenha se aventurado perto o suficiente para desferir um ataque contra uma das torres. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 3 de 10. Lição 4. Passo 2. Separe e coordene. Novamente posição alcançada após 2RD53TD1 R4 4T2 e 4RF3. Depois que o preto atinge seu objetivo de atacar a torre líder, o branco deve, pela primeira vez, separar as torres. Nota: se o preto não fosse agressivo dessa maneira, o jogo terminaria rapidamente com as torres repetindo esse padrão de cheque giratório e, eventualmente, entregando o cheque-mate na coluna H. As estrelas em I7 e I8 destacam as duas melhores casas para a torre em I2. Depois de 5T7, por exemplo, o rei inimigo enfrenta uma decisão difícil. Ficar perto da primeira fileira, impedindo a chegada de TF1. Ou correr para o outro lado do tabuleiro, na esperança de pegar a torre I7 a tempo de atrasar o cheque-mate um pouco mais. A difícil decisão do rei inimigo, as pretas escolheram 5RF2, impedindo TF1. Se, em vez disso, as pretas tivessem escolhido 5RF4, tentando uma jogada rápida para o outro lado do tabuleiro, vemos as torres usarem o padrão de cheque giratório, mesmo à distância. As brancas continuam 6TF1RG3CTG8RH2, e em vez de 8TH1, perder a torre, as torres brancas juntam forças para terminar a partida. 8TF7 seguido por 9TH7. Após o movimento mais teimoso do preto, impedindo a torre de pedir mesa em F1, o branco traz as torres, 6TD8, juntos novamente, e se preparam para sua última turnê Rock and Roll. Passo 3, Rock and Roll. As torres amam a borda do tabuleiro da sequência de clímax de cheque giratório do tabuleiro, posição alcançada após 6RF3. Com os três cheques finais ocorrendo em F8, G7 e H8, nessa respectiva ordem, o rei preto está indefeso. As brancas iniciam o rolamento de torre final com 7TF8RG4 8TG7RH5, o rei preto está quase perto o suficiente para atrasar o inevitável mais uma vez, mas não totalmente, 9TH8. Assim como nossos dois primeiros padrões, a disposição de seu oponente de trabalhar com você é irrelevante. Essa mentalidade é muito importante para a abordagem geral de um enxadrista e seu aprimoramento no jogo de xadrez. É bom desenvolver planos de ataque que não dependam da preguiça do adversário. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 4 de 10. Lição 4. Cheque-mate básico e rei afogado. Parte 3. Rei afogado, sem movimentos legais, explicado. Conceitos. Conceito básico, definição e exemplos de rei afogado. Exemplo de impasse: um com preto para mover, o jogo acabou, um rei afogado sendo o resultado final. Quando um jogador que tem a vez de se mover não tem movimentos legais de nenhuma de suas peças, mas não está em xeque, ocorreu um impasse e o jogo terminou empatado, empate, com cada jogador recebendo ponto.
Em nosso primeiro diagrama, a dama branca em B6 controla todas as casas possíveis para as quais o rei preto pode se mover e, portanto, coloca as pretas em empate por rei afogado. Essa posição comum pode ocorrer quando o branco leva o padrão de cheque do cavalo longe demais. Consulte a lição 4, parte 1. Exemplo de impasse 2 com as pretas para jogar. Um rei afogado ocorreu mais uma vez. Observe que as pretas estariam empatadas se o rei branco também estivesse em B3 ou A3. Com as pretas para jogar, a posição no tabuleiro é um impasse. O rei branco guarda B2, enquanto a dama branca controla todas as opções restantes das pretas. O rei preto não está em xeque, então podemos ver a diferença entre esta posição e aquela em que a dama branca está dando um xeque mate, em C2, por exemplo. Nesta posição, podemos ver os efeitos negativos de não usar nosso padrão sugerido na parte 1, mas, em vez disso, usar o rei e a rainha juntos para boxear o rei, onde eles inevitavelmente pisam nos dedos um do outro. Símbolo de Copperig, Xkid com página 5 de 10. Lição 4. Exemplo de rei afogado 3. O preto não tem movimentos legais, pois o branco controla todas as casas. Nesta posição extremamente improvável, mas não impossível, vemos um exemplo extravagante de rei afogado. Cada quadrado destacado por uma estrela é controlado por uma ou mais peças brancas e, embora o branco tivesse vários mates se fosse branco para mover, com preto para jogar, esta posição é um empate. Um passo muito importante no seu crescimento como jogador de xadrez é entender que você não precisa capturar todas as peças inimigas para dar cheque-mate no rei e, portanto, ganhar o jogo. Esta posição deve exibir os riscos de ter muitas peças e não executar um padrão básico de cheque-mate, talvez um aprendido nas partes 1 ou 2. Exemplo de rei afogado 4. Este famoso empate por rei afogado ocorreu em Troitsky vs. Vogt, 1896. O diagrama de exemplo N4 revela que nem todas as posições de impasse ocorrem no final do jogo. A última jogada das pretas foi um QXD1, capturando a dama sacrificada pelas brancas e colocando as brancas em um impasse imediato. Embora o branco tenha muitas peças, nenhuma pode se mover. A torre em H1 está presa. O rei não pode se mover sem ser atacado pelo bispo H3. O cavalo em G3, o bispo em E1 e o peão em F2 estão todos fixados ao rei, o que significa que eles não podem se mover sem colocar seu próprio rei em xeque por uma peça inimiga. Finalmente, todos os outros peões são simplesmente bloqueados por uma peça ou peão inimigo. Exemplo 5. Rei afogado comum. Mal entendido, a posição acima não é um empate por rei afogado. Um erro comum cometido em relação a avaliar se uma determinada posição é ou não empate é mostrado aqui. Embora o rei preto esteja preso, sem movimentos legais, restam outras peças que devem se mover. As brancas seguirão com cheque-mate em G7, F8 ou I8 no próximo movimento. Obviamente, para determinar se uma posição está ou não empatada, deve-se sempre olhar para a posição do rei, opções para o rei se mover e se o rei está ou não em xeque. No entanto, como aprendemos com os dois últimos diagramas, a posição do rei e a habilidade de se mover não é a única coisa que determina o rei afogado. Símbolo de Copperig, Xkid com página 6 de 10. Lição 4. Cheque-mate básico e rei afogado. Guia do instrutor. Ao ensinar os padrões básicos de cheque-mate, recomendamos que os alunos primeiro memorizem as 3 etapas, também chamadas de regras ou princípios, associadas a cada cheque-mate diferente. A instrução-demonstração do treinador em um quadro de demonstração, projetor ou em algum outro formato de aprendizagem em grupo é mais eficaz quando a criança não tem experiência. Posteriormente, os alunos devem praticar a posição com um parceiro, preferencialmente outro aluno tentando dominar a mesma técnica, alternando ataque e defesa no mínimo 3 a 5 vezes. Recomendamos que os alunos passem rapidamente do aprendizado do impasse, parte 3, para o prático cheque-mate ou impasse. Fichas de trabalho. Sem a aplicação imediata de seu conhecimento recém-descoberto, as diferenças entre cheque-mate e impasse geralmente se tornarão confusas na mente de uma criança. Os treinadores se encontrarão respondendo a muitas mãos levantadas, todas com alguma versão da mesma pergunta. Isso é cheque-mate? Ou talvez, estou empatado ou em cheque-mate? Notas práticas e conselhos, lição 4.
Fazer referência ao campo de força invisível que a dama cria em torno do rei inimigo pode ajudar a estimular a imaginação e o nível de interesse da criança ao aprender esse padrão básico de xeque-mate. Parte 1. Lembrar a cada aluno que o xeque não deve ser jogado pela dama, até o xeque-mate, pode ajudar a incutir disciplina no processo de pensamento da criança. Parte 1. Permitir que os alunos pratiquem este padrão de xeque-mate. Parte 2. Usando apenas as duas torres, sem o rei branco no tabuleiro, pode ajudar no processo de aprendizagem. Até que as crianças tenham desenvolvido uma melhor compreensão do padrão. Quando perplexas, as crianças podem estender a mão para mover seu rei, em vez de fazer o esforço necessário para realizar a coordenação entre as torres. Os alunos devem passar diretamente da parte 3 para as planilhas de xeque-mate ou rei afogado, idealmente antes do final de uma aula-sessão, enquanto as ideias e diferenças entre xeque-mate e impasse ainda estão frescas. Símbolo de Copirig, Xeskid com página 7 de 10. Lição 4. Lição 4. Xeque-mate ou rei afogado. Em cada uma dessas posições, o rei preto está em xeque-mate ou afogado. Circule a resposta correta abaixo de cada diagrama. Circule a resposta correta. Xeque-mate ou impasse? 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 Símbolo de Copirig, Xeskid com página 8 de 10. Lição 4. Lição 4. Xeque-mate ou impasse. Em cada uma dessas posições, o rei preto está em xeque-mate ou afogado. Circule a resposta correta abaixo de cada diagrama. Circule a resposta correta. Xeque-mate ou afogado? Símbolo de Copirig, Xeskid com página 9 de 10. Lição 4. Xeque-mate básico e rei afogado. Palavra-chave. Folha de trabalho página 1. Xeque-mate ou rei afogado. Diagrama 1. Xeque-mate. Diagrama 2. Xeque-mate. Diagrama 3, afogado. Diagrama 4, afogado. Folha de trabalho página 2, xeque-mate ou afogado. Diagrama 1, afogado. Diagrama 2, xeque-mate. Diagrama 3, xeque-mate. Diagrama 4, afogado. Símbolo de Copirig, Xeskid com página 10 de 10. In this position, queen moves d3. Nessa posição, a dama joga em D3, fazendo movimentos que fazem lembrar o do cavalo, né? Na teoria de peões, de Mazilis, eles chamam de rei e peões, de reis e peões, eles chamam de casas conjugadas. Essa casa aqui, ó. Casa conjugada, mais ou menos para ganhar oposição. Aqui no caso é para cercar, né?